O peitoril do lado direito aqui não tem segredo. A gente precisa dar uma altura para ele. Lembra que a gente deu um split lá? Então a gente tem duas linhas aqui. A gente tem a linha contínua e a gente tem a linha com split. Ela está tudo em rampa, né? Então a gente seleciona com split, seleciona a outra linha para fazer a laje e copiamos ela na altura de 1,10. Foi 1,10 que a gente criou o outro, né? Com Alt pressionado, 1 ponto. Deixa eu verificar se foi 1,10. Distância, 1,10. Um a gente já tem. E agora tem o outro aqui, né? Então, ele tem essa linha que a gente tinha feito, né? O fillet aqui. E o restante da linha que está com o split. Vamos só copiar com Alt pressionado. 1.1. Essa linha a gente pode dar um join nela. Aqui é de baixo também, acredito que sim. Tem que dar um join nela também. Por que tem que dar um join nela? A gente vai agora fazer a espessura, né, do corrimão. A espessura do corrimão aqui é batata, comando pipe. Comando pipe é o que está aqui, ó. Criação de sólido. Tem aqui, ó, pipe com flat caps. Que o cap é o finalzinho, o fechamento dele, né? Selecionar o trilho e aqui a gente já dá o raio que vai ser esse, que a gente quer esse corrimão, né? Vamos dar um raio de 0,03 centímetros. 0,5, ele deve ter uns 10. Tá aí. Quando a gente aperta Enter, ele pede o raio do final também. Então ele pode ter uma seção variável, né? Mas se a gente der Enter de novo, ele vai copiar o mesmo raio, 0,05. E aí mais um Enter para finalizar o comando. E assim ele cria o corrimão ao longo da linha. Aqui para essa, o mesmo comando, né? Então, botão direito, seleciona a linha, já está com o raio lá de 0,5 na memória, pode dar Enter, Enter novamente e Enter, para finalizar o comando. Já temos os dois corrimão criados. Tá aí, ó, já tomou cara. O que está faltando agora? Só os vidros, né? Os vidros e as estruturas que segura esses vidros, né? Aqui dessa primeira linha até no centro a gente tem um I10, né? Mas ele desce um pouco para engastar na laje. Então vamos fazer um de 1,20 mais ou menos. O que seria esse perfil? Suponhamos que seja. Vamos fazer ele com... Vou ligar aqui o F8. Vamos fazer ele com 1,10. Tá? De altura aqui. Vou fazer ele como se fosse na planta baixa. Ele entra um pouco, depois ponto 1 e ele tem uma virada. E para dar o snap aqui na hora que está criando a linha, só ligar aqui o point. Ele dá o snap novamente no ponto que a gente estava criando. Vou dar aqui um extrude, vou deletar essas duas linhas. Aqui um join nelas, vou dar um offset de ponto 0,3, 0,04, 0,05. Tá aí. Fecha ela ali embaixo, fecha ela em cima. Se a gente der um join nela, a gente pode agora dar um extrude. Opa. Eu explodi ela. Comando extrude. Eita, extrude curvas. Vamos fazer ele 0,03, ele mais fininho. Não, vou fazer ele quadrado, 0,05 mesmo. Tá aí. A gente pode deixar aquela linha lá. Agora o que a gente precisa fazer? Vamos levantar ele aqui 90 graus. Vamos dar um move com a quina de dentro. Ó, e aqui a gente faz esse primeiro... Vamos voltar lá na imagem? O
Que agora eu tô lembrando aqui, ele é faceado com a laje de baixo, com a face de baixo, tá vendo? Ele vai até embaixo, ó. E a gente nem vê a lateral. Então a gente precisa alinhar ele aqui, ó. O problema é que agora ele não chega, né? James, como que a gente faz para fazer ele chegar? Eu vou fazer ele... Ele é um pouco mais para fora também. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos copiar ele. Vamos copiar ele, vamos rotacionar ele para ele ficar paralelo, né? Ou perpendicular, essa linha, né? Perpendicular e a linha paralela aqui também. Então agora a gente tem ele chegando lá bonitinho. E aqui, vamos editar ele na mão mesmo. Como ele é um objeto que não precisa ter tanta exatidão, se você pressionar Ctrl Shift, a gente seleciona só as faces que a gente quer. Com o Ctrl Shift pressionado, fica pressionado Ctrl Shift, ó. Clique e arrasta, ele vai fazer a seleção das faces que a gente quer. E aí a gente pode mexer nelas, ó, que ele é um pouquinho mais alto. E aqui, olhando, o que eu percebi é que esse corrimão ele é mais para dentro, né? Então a gente precisa dar um offset nessa linha. Vamos dar um offset nela de ponto... Ele entrou mais ou menos ponto 1 por aí. Um offset de ponto 1. Eu não dei Enter no offset. Offset, distância, ponto 1. Agora sim. E agora a gente pode criar o pipe. Pipe, ponto 0,5, 0,5, Enter, Enter. Agora tá chegando bonitinho. Ó, então como que a gente copia, né, essa estrutura ao longo da curva? Não vai ser na mão, vai ser de modo automático. O Rhino faz isso bem tranquilamente. Com o comando array, a gente usou muito o array polar, né? Mas vai ser agora o array curva, que é a array, né, a cópia ao longo de uma curva. Pede para selecionar os objetos, a estrutura, Enter. Selecionar a curva base, que é a curva que a gente quer que ele faz essa cópia ao longo. É essa daqui que a gente deu o split. Tá aí. Agora, ele pede aqui algumas perguntas, né? Número de itens. Vamos colocar aqui 25. E aí a gente já olha aqui e fala, ó, tá interessante o negócio, só que deu algum erro, né? Porque ele tá fazendo tá meio que tombando. Ele não tá bonitinho. Por causa daqui, a orientação. A orientação ele tá livre, freeform. Ele tá na forma livre. Ele vai se orientando e cada um tem uma rotação. Mas aí a gente seleciona esse aqui, ó, Road Like. Que é para ele seguir fielmente esse caminho, né? Que é a pista ao pé da letra. Ó. E aí ele se orienta, fica tudo na vertical. Enter para finalizar o comando. E tá aí, todo finalizado. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode copiar esse primeiro, que a gente sabe que ele está realmente na vertical, está bonitinho, a gente só rotacionou ele. A gente pode trazer ele para cá, com o near ligado. Esse último aqui, o último, ele dá um probleminha, a gente pode trazer ele na mão. Vamos descer esse aqui para baixo. E vamos rotacionar ele. Meu rotate está com o copy ligado. Eu preciso desligar ele. Move. Tá aí, ó. Mas aqui não ficou legal, porque eles estão... Vou dar um move nesse aqui. Eles estão batendo ali em cima. Opa. E esse aqui vai ser mais para frente. Ó. Tá aí. Agora vamos fazer o mesmo comando, só que ele não está colando lá no comecinho, mas não vai ter problema também. Array Curve. Enter. Selecionar objetos. Enter. Selecionar o caminho, que é a curva. E ele já dá uma pré-visualização. Só que a gente não quer 25 itens mais, né? Vamos colocar aqui 10, mais ou menos. Ó, visivelmente tá
está bem distribuído. Já está ali road-like, só Enter para finalizar. Só que esses lá de dentro a gente não precisa deles, nem esse. Aqui eu tô achando que a linha do... Ó, a linha do corrimão, ela subiu um pouquinho aqui, ó. A gente precisa descer ela só um pouquinho. Vou ligar. Ó. Não precisa descer ela, precisa fazer o negócio direito, né? Aqui vamos... O bom do pipe é isso, o pipe é bem tranquilo. Ó, a gente recria o pipe suave. Ficou um aqui dentro, né? Esse aqui pode apagar. E agora fazer também aqui do outro lado. Vamos copiar esse primeiro. Vamos levar ele para lá. Para o comecinho aqui. Cadê? Aqui vão ter que ser duas curvas, né? Vai ter que ser essa... Porque a gente tem aqui essa daqui, né? Que a gente deu o split. Que a gente tem que fazer curva por curva. Vamos mover ele aqui para baixo. E a gente precisa rotacionar ele agora. Eu vou lembrar de colocar aqui o copy no. Agora sim. E deixar ele nessa orientação. Aqui a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente vai ter que deletar esse pipe. E a gente vai ter que dar um offset. Nessa linha já está offset de ponto 1. Deleta a externa. E comando pipe de novo. Opa. Pipe. O bom é que são 3 enters. Já faz o pipe. E agora só dá essa volta, né? Mesmo esquema. Array curve. Seleciona o objeto. O bom é que é repetição de comando, né? Então não tem muito mais o que a gente fazer de diferente. É muita repetição mesmo. Array curve, seleciona o objeto, enter, seleciona a curva. Ele a gente já vai meio que pré-visualizar. Ele pega o último, né? A gente colocou 10 ali embaixo. Mas vamos agora colocar 18, por exemplo. Não, tem que ser mais um pouco. 22. Ó, visualmente ficou ok. E na hora que a gente cria, é a hora que a gente vê se o corrimão aqui tá bom, né? Aqui ele deu uma distanciada, né? Então a gente vai selecionar aqui o começo. Eita. Ele tá criando até lá no final. Vamos selecionar a linha aqui. Essa linha, essa linha tá dentro da parede, né? A gente tinha que dar um split nela para ela chegar até na parede só. Aqui é onde a gente vai editar a linha, ó. E aqui é onde, como a gente deu offset nela, ela vai ter muitos pontos de controle, né? E aqui é onde a gente tem um probleminha. Olha o tanto de ponto de controle. A gente precisa fazer uma pequena edição. A gente pode até deletar alguns, não tem problema. Não precisa editar todos os pontos, não. É só deletar alguns pontos de controle. Que aí fica bem mais tranquila. Agora sim, podemos dar o command pipe. O problema é que a gente só sabe depois que faz essa cópia, né, da estrutura do corrimão. Pronto, fechou. E daqui também vai servir, esse aqui o mesmo vai servir para fazer a cópia para lá, né? Então, array curve, seleciona o objeto, seleciona a curva, só que vai precisar dar um join nela ali. Array curve, seleciona o objeto, enter, seleciona a curva, enter. E agora menos itens, né? Vamos ver 10 de novo. E 10 ficou visualmente bom. E aqui a gente tem o mesmo probleminha. Não tem problema, a gente vai recriando, vai ajustando essa linha.
Vamos diminuir os pontos de controle dela, porque ninguém merece ter que mexer nessa linha com esse tanto de ponto de controle. Ó. Só de ir deletando os pontos de controle, ela já vai... Ó, esse ponto de controle tem que vir mais pra cá. Isso parece meio chatinho, gente. Mas... é isso mesmo. Linha. O que eu costumo falar é... mexer muito na linha pode parecer meio... pode parecer meio chato. Aqui vai ter... aqui eu vou deletar isso aqui também. Isso. Isso aqui vai pra lá. Pode parecer meio chato, mas é no final, né? O resultado que é gratificante. James, como que a gente vai criar agora o vidro, né? O vidro também não tem muito segredo. Ó. Ele termina um pouco mais para baixo e a gente vai fazer ele com loft, na verdade. Então, uma linha a gente já tem, que é essa linha aqui de baixo. A gente pode voltar e dar um join nela novamente. E a gente só copia ela agora até na mão aqui mesmo, que o vidro não vai até no final dessa estrutura. Dá uma pressionada no Alt e a gente tem essas duas curvas. Com o comando loft, de curva a curva, Enter. Tá aí, a gente já tem uma superfície. Vou esconder aqui as linhas pra gente ver como é que ficou. Mas aí vamos dar uma espessura para ela, né? Que é o offset surface. Para onde que a gente quer a direção? Para fora dessa vez. Porque a de dentro já está faceando aqui a laje. Então vamos dar um flip all. Uma distância de 0.02, 2 centímetros. Vamos dar um de sólido, porque a gente agora quer a espessura desse vidro. Enter. E aí a gente tem a espessura dele. Né? Esses engastamentos, esses detalhezinhos, a gente não precisa preocupar com isso agora, porque senão fica uma modelagem muito extensa. E essa daqui é a mesma coisa, a gente já tem essas duas linhas, dá um join nelas. E na mão mesmo, no olho. A gente dá esse loft para criar o vidro. Opa! Ali eu devo ter pegado em uma metade. O que está acontecendo aqui? Ó? Ah, eu estou selecionando a curva errada. Ó. Por quê? Essa curva aqui precisa de um join. Agora sim. Agora vai dar certo. Curva com curva. O loft está feito. E aqui a mesma coisa é o offset de superfície. Também para fora. Flip all. Esconde aqui as isocurvas. Vou vir aqui no renderizado. Só que antes de fazer o renderizado, o que a gente pode fazer? Só para finalizar o exercício. Vou voltar aqui no Shaded. Vou ligar aqui a planta de cobertura. O que a gente tem? A gente tem esse limite aqui, né? Essa linha aqui daqui. A gente tem um limite do que seria o piso, né? Vamos criar esse piso rapidão, só para dar um acabamento final. Vamos criar essa superfície. Ó, para ficar aqui bem fácil mesmo, eu vou selecionar tudo, vou dar um hide. Então vamos fazer um layer aqui, piso.
piso, eita, aí, piso. Vamos selecionar ela e vamos criar essa polilinha toda facetada. Aqui não mostra direito. Eita, tá faltando um detalhe também. Que é o pilar aqui, ó, que engasta na rampa. A gente vai fazer ele também. Vamos em perspectiva. Vamos dar aqui o botão direito para mostrar tudo. A gente já pode... Vamos fazer já essa... Vamos aqui na vista de topo. Aqui ficou um pouquinho desalinhado. Também não tem problema, porque a gente foi fazendo por cima. Que aí a gente mexeu, né, nessa linha um pouco. E aí saiu um pouquinho fora, ó. Mas não tem problema. Tá aqui, ó. A linha principal para fazer aquele pilar. Vou esconder aqui a planta cobertura. Vamos primeiro fazer o piso. Vou voltar aqui com as linhas museu também. Porque a gente precisa dar um extend nessa linha. O que acontece? A gente precisa dessa linha que circunda, né? Todas as linhas que circundam, você vê que a gente não tinha. A gente está tendo que puxar elas quase que toda hora. Porque vai precisar de um extend aqui nela. Extend. Botão direito. Fez o extend lá. E aqui da mesma forma. Extend. E aí vamos dar um split nela. Porque aí a gente tem somente a linha ali do final. Porque aí essa linha daqui... Tá aqui, ó, a gente vai criar ela esquematicamente, porque na planta não mostra. Seleciona elas, dá um join e a gente cria ela aqui com as superfícies planas. Vou esconder também as isocurvas, só para a gente ter essa superfície. Na verdade, aqui eu sei que esse pilar fica fora do piso, ele fica na grama. Ele é mais ou menos assim, porque a gente não vê essa linha, né? Então foi meio que no olho mesmo que a gente fez. Vamos voltar aqui então. A gente recria a superfície. Tá aí. Vamos voltar aqui para o layer rampa. Dar um extrude, curva. E a gente pode só dar um extrude de sólido. A gente não tem a altura dele também, mas visivelmente ele passa assim um pouco. E é esse pilar que vai dar a sustentação aqui para essa volta, né? Tem esse pilar com duas vigas e aqui tem um pilar também que segura essa parte aqui da rampa. Vamos finalizar ele. Como que a gente faz Como é que a gente faz, né, essas duas vigas e depois fazer aqui o pilar aqui de baixo? Bom, ali não tem segredo. Aquelas duas vigas ali não tem segredo. Que é o quê? Vamos fazer elas esquemático mesmo. Vamos fazer um box aqui, ó. Que elas não têm medida. Nenhuma planta mostra as medidas dela. Então a gente faz um box sem medida. No olho ele é mais ou menos da largura aqui do pilar. E a gente vai olhando aqui no olho. Que aí depois o que a gente pode fazer? Com o Ctrl Shift ligado, seleciona uma face. E aí falou, não, ficou muito grande, né? E aí, essa viga aqui, a gente não precisa fazer muito detalhe nela, porque ela é muito importante, obviamente, estruturalmente. Mas para o desenho aqui nem tanto por enquanto, porque a gente focou mesmo, foi na curvatura, né, dessa laje. Essa curvatura que foi a protagonista mesmo, né? Para a gente aprender essa questão Ela tem uma inclinação assim também. Então, Ctrl Shift, a gente tem o Ctrl Shift para selecionar a face ou o Ctrl Shift para selecionar uma aresta. Então, selecionamos uma aresta aqui, ó.
Se a gente sobe ela, traz um pouco aqui mais para fora. E assim a gente tem um esquema de mais ou menos... tomar cuidado para não extravasar ali. Aqui está extravasando. A gente tem um esquema aqui de mais ou menos um SketchUp meio improvisado. Mas o Rhino nem sempre linhas, tá vendo? A gente criou essa viga sem fazer as linhas. Com um mirror ali ligado agora, vamos aqui em centro. Ó. Pegamos uma linha de eixo ali com o orto, né, com o shift ligado, e a gente só sobe ela agora. Só que aí ela é o contrário, né? A gente precisa subir ela. E diminuir ela um pouquinho também. James, e aqui agora, né, vamos fazer só esse pilar. Esse pilar ele é meio que... ele é circular, né? É um pilar como se fosse uma meia-lua. Aí sim, esse já vai precisar de linha. Vamos usar o NURBS mesmo. A gente vem na vista de topo. Vamos fazer aqui fora, porque para não dar snap em nada, a gente vai ter certeza que ele vai estar desenhado lá embaixo. Vamos copiar ele aqui para fora. Me parece que ele não, que a face dele, eu não tenho... Me parece que a face dele é uma quina viva, né? Então... a gente dá um join. Vem aqui em perspectiva. Leva ele lá para dentro e dá um extrude. Extrude de curva. E a gente pode só entrar com ele lá dentro do... Selecionar aqui também a curva. E a gente anda com ele até no meio aqui, mais ou menos. Que é onde a gente vai ter uns probleminhas. O que a gente pode fazer? Como aqui tem uma... Para não dar um extrude nele total, a gente vamos selecionar só um vertex e a gente desce somente esse vertex. E por agora fica perfeito e a gente está oficialmente... Eita, ficou faltando fechar só esse... Ficou faltando essa frente dessa viga aqui, né? Embaixo aqui a gente não precisa dar um remate, a gente pode dar o trim. Né, a gente pode dar um... Aqui no caso a gente não vai usar, a gente pode eliminar mesmo. A gente pode usar o comando trim igual a gente fez no exercício da escada. Ó, a gente pode deletar as faces que a gente não quer. Tá aí. E aqui, como que a gente vai criar essa face da frente aqui? É uma polilinha. Vamos fechar ela. Se ela for uma polilinha plana, vai fechar com... Ó, fechou, ela é plana. Então ela fechou com o superfície de curvas planas. Tá aí tudo em rampa. A gente vem no renderizado, porque agora a sombra fica nesse piso aqui de baixo. E é isso, e assim a gente finaliza a modelagem do Mac Niterói. Vamos para o próximo exercício.